Oi, pessoal, boa noite. Um salve para todos vocês. Eu gostaria de agradecer por vocês estarem aqui hoje participando de mais um webinário do blog Diabético Saudável. Esse é o segundo webinário da série da alimentação do diabético saudável e ele será apresentado pela nutricionista Maria Fernanda Pacheco. E é um prazer imenso estar aqui hoje novamente conversando, interagindo com vocês, que são os nossos seguidores do blog. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês digitassem uma nota de 1 a 10 ali no chat que está no lado direito da tela de vocês, para que a gente saiba como que o nosso som está chegando até vocês. De 1 a 10, pessoal, podem digitar aí. Está ouvindo mal? Algumas pessoas estão com problema para ouvir o som Tá meio baixinho, Bianca. Tenta falar mais próximo do microfone. do microfone, né? Ah, Isso, então tá vamos ver joia. E se agora, como é melhor. que tá bom? Para mim já aumentou bem. Ah, Tá tá ótimo. picotando um pouquinho, Bianca, mas a gente sabe aí o desafio que você está tendo a semana inteira já com a É que a gente internet. tá com problema com a internet e ainda com a Oi, daí eles vieram aqui na segunda-feira para tentar arrumar aqui, só que daí eles olharam, viram que não tinha nenhum problema e hoje descobriram, só hoje que foram descobrir que o problema era com os cabos subterrâneos. Então aí só amanhã que eles vão conseguir resolver o problema para a gente. Então hoje a gente está tendo que apresentar com a internet 3G. Mas vamos lá, né? Deixa eu só resolver aqui uma questão técnica da Salete. A Salete está com eco. E isso acontece porque você está conectada duas vezes. Está conectada como Salete Regina Ribeiro, underline 1, e Salete Regina Ribeiro. Olhe em algum lugar aí, Salete, você está com duas janelas abertas, tá? Então você tem que fechar uma delas. Por isso que você está com eco. Ok. Todo mundo está vendo a imagem também? Tá sem imagem? Bianca, então faz o seguinte, deixa eu fechar. Eu carreguei a apresentação, deixa eu fechar. E carrega você a apresentação, então, ok? Ai, ai, ai. Pior é que Você na tua tela a eu não apresentação? carreguei. Sim, mas eu não tenho nesse micro, tá no outro Não, micro não, não só. precisa. Não, não precisa, Bianca. É só você clicar ali em Ah, tá. apresentação. Já subiu na sala, né? Então deixa eu carregar Sim, aqui. isso. Qual das duas ali, Leone, é a primeira ou a segunda? É a primeira. Ah, tá. Pronto. É essa mesmo, Bianca, certinho. Uhum. Eu vou fechar o meu Então tá. microfone para que o áudio fique melhor. Então, um bom webinário a todos. E só, então, por uma questão técnica também, se necessário, amanhã, Bianca, assim que resolver a tua internet, a gente pode fazer uma regravação para mandar para as pessoas com uma qualidade melhor, tá bom? Ah, sim, com certeza. Então tá ótimo. Então, antes da Fernanda iniciar a apresentação dela, eu gostaria de mostrar um videozinho para vocês sobre o Clube do Diabético Saudável, que será lançado agora no finalzinho do mês de outubro, para vocês entenderem mais ou menos como que ele vai funcionar. Leone, você pode colocar o vídeo para mim?
Esperar ele carregar um pouquinho. Bom, pessoal, então como vocês viram no vídeo, o Clube do Diabético Saudável, ele será um sistema, ou no caso, uma plataforma de coaching em diabetes. Mas o que significa esse coaching? Então, o coaching, ele nada mais coaching em diabetes nada mais é do que uma mistura de suporte para a saúde e para a vida do diabético também. Em outras palavras, ele é um suporte para que todos os diabéticos consigam atingir as suas metas específicas, né? Ajudando as pessoas a examinarem todos aqueles obstáculos que acabam impedindo elas de atingir as suas metas e objetivos. E também promovendo um passo a passo concreto, com dicas para o dia a dia da pessoa com diabetes, com um incentivo para que a pessoa consiga lidar com todos os problemas de todos os aspectos relacionados ao diabetes que necessitam ser analisados e também resolvidos pela pessoa. Então, ele vai funcionar dessa forma. Muitas pessoas acabam confundindo o TIM, o life coaching, né, com a psicoterapia. Só que não é bem isso, tá, pessoal? Apesar do coaching trazer uns benefícios específicos terapêuticos, ele também ele é bem diferente assim de uma psicoterapia, porque a psicoterapia ela lida com problemas pessoais do paciente e precisam ser analisados e resolvidos, só que eles, no caso, o psicoterapeuta ele busca as questões do passado da pessoa, as respostas para alguns problemas que a pessoa pode vir apresentar no presente. E já o Life Coaching, ele significa ter a ajuda de um mentor ou de um guia. Então, no caso, esse guia ou mentor, ele vai focar em fazer a pessoa atingir os seus objetivos e metas. Enquanto os educadores em diabetes, eles são treinados para ensinar os pacientes diabéticos sobre o que eles precisam fazer para conseguir ter uma vida saudável, sabendo como lidar com o diabetes, os guias ou mentores em diabetes, eles vão acompanhar os diabéticos e vão ajudar também eles a descobrir como colocar em prática essas instruções que os educadores transmitem. Os guias ou mentores, eles se concentram mais no âmago da questão. Eles são aquele elo que falta, na verdade, para que o paciente diabético consiga realmente colocar em prática todas as informações que ele recebe sobre como lidar melhor com o seu diabetes.
Então, o coaching ele trabalha muito a motivação da pessoa com diabetes. E essa é a grande diferença dos guias ou mentores em diabetes para os outros profissionais da saúde que também lidam com esse problema. Então, no Clube do Diabético Saudável, nós vamos ensinar como pode superar aquela compulsão emocional por comida, por exemplo, que a grande maioria dos diabéticos tem, né? Eu, pelo menos, sou assim. Nós vamos ensinar também como lidar com as cargas emocionais relacionadas ao diabetes, ao dia a dia com o diabetes, né? Como aumentar a autoestima, como se alimentar melhor, isso tudo na prática, tá, pessoal? Nada de ficar só na teoria. Sobre como se exercitar melhor também, quais são os exercícios que têm o melhor efeito sobre o controle glicêmico, como fazer para traçar um plano de controle englobando todos esses aspectos, desde a alimentação correta até a prática a prática de atividades físicas, até o automonitoramento e a autoajuda também. Então, pessoal, vem muita coisa legal por aí. Então, vocês aguardem, né, até o finalzinho de outubro, quando nós formos fazer o lançamento do clube. E aí nós vamos fazer um webinário no dia 29 de outubro, mostrando detalhadamente como que o clube vai funcionar, como que vai ser essa plataforma, que vocês vão ter acesso aos conteúdos. E agora, então, vou deixar a Fernanda fazer a apresentação dela para vocês. E vocês fiquem à vontade para mandarem todas as suas dúvidas que vocês tiverem por esse chat que está à direita da tela de vocês, né, durante a apresentação. E conforme forem surgindo as dúvidas, vocês vão colocando aí, que a Fernanda vai responder todas elas no final. Então, pessoal, um grande abraço e aproveitem bastante a apresentação. Olá, docinhos, como vão? Tudo bem com vocês? Pessoal, muito obrigada pela presença de todos, de cada um lá, quem está em Pernambuco, até Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela presença de todos. Então, assim, a gente começa mais um projeto Nutrir Doce Dia. Eu sou Maria Fernanda Mianes Pacheco, sou nutricionista, sou diabética tipo 1 já há 20 anos e agora também formanda em educador em diabetes. No webinário anterior, a gente falou um pouquinho sobre a pirâmide alimentar, que ela é uma ferramenta bem importante da nutrição, para se ter uma alimentação adequada, né? Que o segredo a gente viu que é manter o equilíbrio e adequar a alimentação ao dia a dia da gente com maior riqueza de nutrientes. Então, desde ali dos energéticos, né? Do carboidrato ali na base da pirâmide, os reguladores, os construtores, né? As verduras, as proteínas e até mesmo as gorduras e os açúcares. Então, os nutrientes são todos importantes e trazem benefício imenso para a nossa saúde. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a restrição alimentar e a hipoglicemia, com o objetivo de levar uma alimentação mais saudável para o diabético. Então, assim, o diabético acaba restringindo muito a alimentação, o que é muito perigoso. Antigamente, as pessoas acreditavam que retira todo o carboidrato, todo o açúcar da alimentação, que traria, assim, o tratamento e a cura do diabetes. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Então, hoje, a primeira coisa que a gente faz na alimentação é restringir a água, né? Muita gente ignora esse componente vital, né? Troca por água, por sucos, refrigerantes, chás, café, mas a água é fundamental para a vida. Cerca de 80% do nosso corpo exige a composição de água. Ela conserva a saúde, protege o organismo contra o envelhecimento. Então, tem muitas pessoas que
vivem passando creme, a mulherada aí para o rosto, para o pé, para as mãos, né? E esquecem do mais importante, da hidratação. Né? Não adianta passar creme para hidratar a superfície se o interior está envelhecido, está desidratado, está sem vitalidade. Então, a água auxilia nesse processo. É a soma do externo com o interno. Tá? Auxilia na prevenção de doenças, como cálculo renal, cãibras, problemas intestinais, pulmonares, enxaqueca, complicações do diabetes e etc. Então, tentem incluir a água na alimentação. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né, que acha que não gosta, mas é porque não tem o costume de consumir água. Então, vamos tentar essa ingestão de água mais frequente no nosso dia a dia. A água, inclusive, evita a hiperglicemia, né, as complicações do diabetes, muitas vezes, que são a nível circulatório, né, de cicatrização e tudo mais, a água vai estar ajudando nesse processo, a evitar tudo isso. Tá, pessoal? Então, é muito importante, não restringam, usem e abusem da água, que traz muita saúde, principalmente para nós diabéticos. Próximo componente que as pessoas restringem da alimentação, principalmente com os que querem emagrecer, é a nossa famosa gordura. O nutriente é importante para o organismo, não deve faltar na alimentação, na dieta, porque fornece ácidos graxos essenciais e participam do processo ele ajuda, né, nas vitaminas lipossolúveis. Ele carrega, a gordura tem as vitaminas também, que são a A, a D, a E e a K. Então, as gorduras também são muito importantes para o corpo e não devem ser retiradas da alimentação. A gente deve cuidar para que ela não esteja em excesso e que seja uma gordura saudável, né? Então, o consumo dela deve ser em torno de 25% a 30% da dieta diária. E aqui a gente tem um desenho das artérias, né? Tem uma em cima com o fluxo normal, sem gordura nenhuma, travando a passagem do sangue. E daí logo abaixo tem uma com um pouquinho de gordura ali acumulado, né? E embaixo ela bem obstruída, né? Com placas de gordura, o que proporciona um infarto, derrames e etc. Então, assim, a gente tem a gordura saturada, que eleva as taxas de colesterol e aumenta o risco de infartos e outras doenças, né? Então, a saturada, quanto mais a gente puder evitar, melhor. As benéficas, não tão ruins, são as poliinsaturadadas. Elas mantêm a fração boa do colesterol, essencial para o perfeito funcionamento do organismo. Tá? Então, a gordura não é de toda vilã, tá? Mas a gente tem, claro, o vilãozão aqui, a gordura trans, né? Que a gente acredita, por estudos, que o máximo de gordura trans consumida no dia deve ser de 2 gramas, não deve passar disso. Ela surge através de um processo de hidrogenação industrial. O que é esse processo? Ele transforma o óleo vegetal líquido em gordura sólida, deixando os alimentos mais crocantes, mais gostosos, mais com cara de novinho, e traz um malefício enorme para a nossa saúde. Ela é difícil de sair do organismo e ela enrijece a nossa vascularização. Então, os nossos vasos, veias, os vasinhos mais pequenininhos, tudo tem um movimento. Ele dilata e ele contrai. Então, essa gordura trans,
ela faz enrijecer esses vasos e veias e elas dificilmente se movimentam, o que traz um risco bem grande para a nossa saúde, né? Que o fluxo sanguíneo é comprometido. Tá? Então, as fontes de gordura boa são os peixes, os óleos vegetais, exceto o óleo de coco, que é uma gordura saturada, mas que hoje tem estudos que trazem benefícios à saúde, né? O azeite de oliva é uma ótima fonte de gordura poliinsaturada, tá? Ela deve estar presente na alimentação e o recomendado é que seja a quantidade de 1 colher de sopa, tá? Então, tem gente que põe pouquinho, tem gente que enche o prato de azeite de oliva, então vamos tentar manter aí numa colher de sopa, que é o recomendado. Porém, o azeite de oliva, que é uma gordura super natural e saudável, ela é facilmente saturada. Então, ela se torna ruim se quando colocado em aquecimento. Então, fazer fritura no azeite de oliva jamais, cozinhar nunca, só para colocar no prato mesmo, ou depois do alimento já cozido, tá? O abacate, as castanhas, os chocolates, são, quando 70% cacau, são benéficos para a saúde, tá? Fonte de gordura ruim, não tão boa assim, a gordura animal e os óleos, né? As carnes, fritura, queijo amarelo, bacon, linguiça, etc., sorvetes, chocolates, produtos industrializados, né? Trazem um risco bem grande para a saúde, então a gente precisa evitar, tá? Só que aí a gente tem assim, a gordura trans, a maioria, como os estudos assustaram a população, tem no mercado hoje várias embalagens trazendo que o produto contém 0 de gordura trans, mas você vai ler a composição dele, tem gordura vegetal hidrogenada. Não é a mesma coisa, a composição dela, a química dela é diferente, mas traz tanto malefícios quanto a gordura trans. Então, alimentos que não trazem gordura trans, os industrializados, a maioria tem a gordura vegetal hidrogenada, que não é bom consumir também em excesso, tá? Vamos evitar. A riqueza de alimentação do Brasil é tão boa, vamos procurar alimentos mais saudáveis e não tão processados, né? E a gente tem também a proteína, que depois da gordura, eu sei que a maioria restringe o carboidrato, né? Depois que pensa na gordura, vem o carboidrato. Mas a proteína também muitas dietas restringem a proteína, estou fazendo a dieta da proteína. Então, vamos lá, a proteína, ela deve compor 15 a 20% da alimentação, tá? Cerca de 1 grama por quilo de peso da pessoa, é possível calcular quantos gramas que você pode consumir por dia, né? São formadas por aminoácidos e esses aminoácidos compõem os músculos e ele é responsável pela contração muscular. Então, a gente vive contraindo os músculos e não se dá conta, né? Agora mesmo falando com vocês, respirando, vendo, ouvindo, mexendo os dedos, o tempo todo a gente está usando os nossos músculos. A proteína é responsável por essa contração muscular, por essa formação de músculo. Não adianta você malhar e tal e não consumir a proteína que te dá sustentação para o músculo, né? Você não vai conseguir aquela hipertrofia, aquele corpo sarado de jeito nenhum. A proteína regula o funcionamento dos órgãos do corpo em geral. Participa da defesa do organismo através da formação de anticorpos, transportam substâncias através do sangue, participam da coagulação sanguínea, construção de novos tecidos, matéria-prima de alguns hormônios. Então, tem hormônios masculinos, femininos, que estão bastante envolvidos com a proteína,
tá? Fontes de aminoácido, então é preciso manter uma alimentação bem equilibrada no sentido de proteína. Aqui tem uma fotinha do franguinho grelhado, que os nutricionistas adoram, que o pessoal detesta, mas é só para dizer que o frango é rico em proteína, tá? Então, e grelhado por não ser frito, né? E por ser mais bonito do que o assado, que fica meio branquinho às vezes, então foi só um exemplo. Mas assim, a proteína é muito importante na alimentação, tá, pessoal? E deve ser priorizado. Tá? A gente tem a proteína vegetal e animal. A vegetal, então, a gente tem grãos, a lentilha, o arroz integral, a soja, tá? A ervilha, grão de bico. A soja é bem conhecida, né? Proteína de soja. Traz bastante benefício para a saúde, principalmente para quem tem uma dieta vegetariana, tá? Tem que ter uma riqueza e um equilíbrio dessa proteína. Então, e a proteína animal, o queijo, o requeijão, o leite, a carne, os ovos, tá? Devem fazer parte, devem compor a alimentação saudável e adequada. E vamos lá, carboidrato. A diabética adora cortar carboidrato. O médico corta o carboidrato. Se o médico não corta, a família corta, os amigos cortam. Te proíbem de qualquer jeito de cortar, de comer o carboidrato na alimentação, não é? Só que assim, aonde que não tem carboidrato? Apenas na carne. A carne, a linguiça, algum queijo tem um pouco, mas todo alimento é fonte de carboidrato, tirando a carne. A carne não tem, ela é mais proteína e gordura, né? Algumas vitaminas, mas o carboidrato não tem. Agora, o carboidrato, ele é vital, gente. Ele é a nossa fonte de energia, tá? Ele fornece energia para o nosso andar, correr, trabalhar e todas as funções que a gente exerce no nosso dia a dia. O responsável é o carboidrato. Então, tem gente que passa aí não sei quanto tempo sem comer o carboidrato, contando de forma errada esse carboidrato na alimentação. E tá tendo um prejuízo que não está sabendo o valor disso, a dimensão. Então, assim, o carboidrato ele nutre as células do sistema nervoso central. No nosso cérebro, a única fonte de energia do cérebro é a glicose, que provém do carboidrato. Então, o nosso organismo tenta manter essas células alimentadas, né, com esse combustível, que é o carboidrato, que quando restrito, o nosso organismo inteligentemente pega da gordura, da proteína, mas isso acarreta em problemas para o nosso organismo, tá? Então, assim, o carboidrato deve compor 50% a 60% da alimentação do dia. Então, a restrição de carboidrato faz o corpo pegar das proteínas, né, gera um metabolismo alterado aí das fontes de energia, né? Então ele não tem o carboidrato, ele pega da proteína, pega do fígado, o açúcar que é armazenado no fígado, né, para repor e leva a muscular. Então tem gente que está aí emagrecendo, não sabe por quê, ou acha que é gordura, mas na verdade está perdendo músculo com essa dieta restrita no carboidrato, tá? Porque o músculo é puramente proteína, o nosso corpo quer pegar a proteína como fonte de energia, transformar ela em açúcar, e daí você está perdendo a massa magra, você não está perdendo a massa gorda, a que te faz mal, e sim a massa boa, tá? Então, muito cuidado na restrição de carboidratos, gente, é muito perigoso, tá? Forma corpos cetônicos pelo metabolismo alterado, inadequado, tá? Da fonte de energia, então, muito perigoso. Os carboidratos são basicamente simples e complexos. O simples
ele entra rapidamente na corrente sanguínea. São as massas, os pães, o arroz, as frutas, basicamente. Complexo, eles entram mais lentamente na corrente sanguínea. Então, os alimentos integrais, em combinação com o amido, presente nas leguminosas e tubérculos. Tá? Os tubérculos são as raízes, né? O inhame, mandioca, enfim, macaxeira, quem é do Nordeste. O carboidrato no exercício físico, ele é muito importante para evitar o cansaço, a fadiga muscular, tá? E ele diminui a reposição e participa da hipertrofia muscular. Então não adianta você ir fazer um exercício físico sem consumir nada de carboidrato, porque você vai estar queimando o seu músculo, você vai estar diminuindo a sua fonte muscular, tá? E deficiência no sistema imunológico também, tá? Então, tem gente que vai malhar em jejum, pessoal, muito cuidado com isso, principalmente diabéticos, não pode, tá? Porque você pode estar favorecendo uma crise de hipoglicemia aí, e bem séria durante o exercício. Às vezes as pessoas não têm sintomas da hipoglicemia e estão lá malhando sem comer nada, principalmente carboidrato, então muito cuidado. O carboidrato hoje, a gente sabe que todo produto diet, todo produto normal, todo produto light, ele é fonte de carboidrato. Tá? O que a gente tem hoje? A medicina evoluiu bastante, a nutrição evoluiu bastante, e hoje uma das ferramentas de tratamento do diabetes é a contagem de carboidrato, que ela pode ser feita através da gramatura, de contar as gramas do carboidrato presente em cada alimento, ou a substituição, que ele funciona mais ou menos como pontuação. Então, cada 15 gramas de carboidrato tem um ponto, é uma substituição. Então, é uma unidade de insulina que você vai utilizar. Enfim, a gramatura vai depender do seu organismo, tá? Da sua necessidade energética e do seu fator de sensibilidade, para daí a gente calcular essa gramatura que você vai necessitar no dia para fazer a contagem de carboidratos. Ela é ótima, tá? É uma ótima ferramenta mesmo, porque te dá liberdade para você fazer as escolhas alimentares. Você tem um valor X de carboidrato que você pode ir no café da manhã, por exemplo. Eu utilizo 25 gramas de carboidrato no café da manhã. E essas 25 gramas, eu posso escolher ou um pão francês, ou uma unidade de pão francês, ou 2 fatias de pão integral, por exemplo. Então, ou, né, um sorvete. Aí, aqueles sorvetes de massa italiano, né, que a gente adora comer quando vai para o centro pagar a conta lá, de chocolate e creme, enfim, ele tem 50 gramas de carboidrato. É bastante, é um almoço meu. Então eu posso optar, né? Ou um almoço ou uma bola de sorvete daquela. Então, né, a gente acaba fazendo opções mais saudáveis e evita esses alimentos ricos em carboidratos. Então, a contagem de carboidrato, ela é bem particular, tá? Ela é bem complicadinha de ensinar, assim. Então, a gente vai introduzir aos poucos, né? Quem quiser me procurar, eu estou à disposição aqui na farmácia de segunda a sexta. De segundas-feiras e sextas-feiras eu estou aqui na farmácia. Quem quiser, tiver interesse em fazer a contagem de carboidrato, em aprender a fazer, estou à disposição. Tá? Só tem que ver mesmo, porque é bem particular. Eu vou precisar saber o teu fator de sensibilidade, quanto que a tua insulina, como é que a tua insulina age no teu corpo, para daí estar calculando a necessidade do carboidrato por dia e o fracionamento da alimentação. Tá? Então, a contagem de carboidrato exige uma certa regra na dieta, que tem que fazer os lanches, tem que se alimentar de forma regrada, tá?
Mas te dá muita liberdade, é bem indicado esse tratamento, tá? As fibras, ela entra no grupo do carboidrato. Porém, na contagem de carboidrato, ela é diminuída. Por exemplo, se uma barra de cereal tem 12 gramas de carboidrato e 2 gramas de fibra, esses 2 gramas de fibra vão diminuir os 12 gramas de carboidrato. Então, na verdade, a barrinha de cereal vai ter 10 gramas de carboidrato. Isso é importante para você saber quanto que você vai aplicar de insulina para aquela quantidade de carboidrato que você vai consumir, tá? Pode parecer meio confuso, mas depois a gente pega o jeitinho e é ótimo esse tratamento, tá? A contagem de carboidrato facilita bastante a nossa vida do diabético aqui. As fibras, ela deve estar presente de 20 a 35 gramas diariamente. Então, preferir alimentos integrais, né, para o diabético é bem importante, porque a fibra faz com que o carboidrato entre mais lentamente na corrente sanguínea, tá? Então, trazendo um papel aí bem benéfico para o diabético controlar melhor a sua glicemia, tá? Então, quanto mais alimentos integrais, melhor, porque daí aquele carboidrato, pão, aquele macarrão, o arroz, não vai entrar tão rapidamente na corrente sanguínea, vai entrar mais lento, dando assim espaço para a insulina, para o medicamento agir, nesse tempo que você come até ele absorver, certo? Então, e os alimentos ricos em fibras trazem bastante micronutrientes importantes para a saúde também. Então, que a gente vai ver um pouquinho deles agora, porque restringindo tanto a gordura quanto a proteína e o carboidrato da alimentação, a gente vai estar restringindo também algumas vitaminas e minerais, tá? Eu coloquei aqui nos slides só alguns exemplos, né, de vitaminas e minerais, não coloquei todos para a gente não se estender muito, mas assim, coloquei as principais, tá? A vitamina A, ela participa de todo o tecido da pele, né, ou seja, nossa proteção, o nosso maior órgão, né, então bem importante para ele dar visibilidade noturna, a diferenciação das cores. A vitamina A é essencial para os olhos, para a pele, para os dentes, para a gengiva, para o cabelo, tá? Então, ele auxilia no trabalho das glândulas, tá? Todo o sistema glandular, a resistência à infecção, e ajuda no bronzeado. Então, quem quer manter aquele bronze do verão agora, quem quer preparar a pele para o bronze, vamos, bastante vitamina A. E ela é uma vitamina bem... As vitaminas, basicamente, elas participam do sistema imunológico, né, de reparação do organismo. Tá? O complexo B, ele é bastante importante para os diabéticos, principalmente para quem tem alguma lesão a nível nervoso, tá? Que tem os nervos já comprometidos ou que queira prevenir, porque o complexo B, ele participa da bainha de mielina. A bainha de mielina é um componente que envolve o nervo, tá? É uma proteção para o nervo, como se fosse a nossa pele, tá? E essa bainha de mielina, ela é comprometida com a elevação da glicemia por anos e tal. Então, é isso que causa neuropatia, né? E o complexo B tem estudos que mostram que ajuda na reposição dessa bainha de mielina, tá? Participa do metabolismo do carboidrato, do lipídio e da proteína. Ele é presente na composição do sangue, na formação de células vermelhas. Todo o sistema hormonal, nervoso, muscular, transporte de ferro, cicatrização, divisão celular e imunológico,
o complexo B auxilia bastante. Tá? A vitamina C, ela é antioxidante, participa do processo de cicatrização, né? Importante para gente, diabético, que faz um machucadinho e demora a cicatrizar, às vezes. Né? Saúde da pele, fundamental. A gengiva, cartilagens e ossos. A vitamina C está participando de todo esse metabolismo, esse processo. A vitamina D, ela é responsável pela absorção e utilização do cálcio de forma adequada, que participa da divisão celular de todo o organismo, tá? E é uma das poucas vitaminas que o corpo produz, mas se você se expor ao sol diariamente, não aquele sol do meio-dia às 3 da tarde, gente, por favor, é o sol bom de manhã cedo, dá aquela caminhada, finalzinho de tarde, tá? Com protetor solar. Mas ela não é produzida pelo corpo sem a exposição ao sol, tá? E ela é bem importante no nosso organismo. A vitamina E, necessária para a formação adequada das células vermelhas do sangue, nos músculos e nos tecidos. Ela é importante na manutenção do DNA, é antioxidante. Porém, a fritura destrói grande parte da vitamina E presente nos olhos. Ela é uma lipovitamina, né? Ela é formada, transportada através da gordura e a fritura destrói essa vitamina. Então, evitem as frituras, vamos manter aí uma alimentação mais saudável. Não é por ser diabético, e sim por querer mais saúde, mais qualidade de vida, que é o objetivo, eu acho que de todo mundo, né? E os minerais. O cálcio, ele participa da formação e manutenção dos dentes, coagulação sanguínea, contração muscular, né? Ali lembra que eu falei que a gente está o tempo todo contraindo os músculos, ele participa importantemente dessa ação, dessa atividade. Os nervos, a formação dos ossos, que pode causar, a falta do cálcio pode causar osteoporose, tá? Que é uma doença bem séria, que traz grande dor, incômodo para as pessoas que têm essa doença, né? Então, vamos prevenir, vamos usar o cálcio, vamos cuidar do equilíbrio alimentar aí com o consumo de leite, queijos, tá? Fontes de cálcio importantes. A caminhada e a musculação hoje, a gente sabe que auxilia na fixação do cálcio nos ossos. Então, aí, a alimentação em conjunto com a atividade física, novamente, né? Muito importante manter um hábito de vida, um estilo de vida saudável, tá? Eu diria que o hormônio mais importante para o diabético seria o cromo, porque ele potencializa a ação da insulina. Então, ele participa do metabolismo adequado do carboidrato, proteína e lipídio, tá? Ele aumenta a absorção da insulina, reduz a vontade de comer doce e auxilia na perda de gordura abdominal. Então, ele é um grande coadjuvante, uma ajuda muito boa para o diabético, tá? É um hormônio mineral bem importante na nossa alimentação. O consumo prolongado de medicamentos que alteram a acidez do estômago e alimentos refinados podem afetar na absorção desse cromo. E o exercício físico aumenta a disponibilidade desse mineral. Certo? O ferro, ele transporta o oxigênio pelo sangue, é responsável pela produção de energia, sistema imunológico e o desenvolvimento do sistema neurológico dos embriões. Em conjunto com a vitamina C e A, ele é absorvido mais facilmente pelo nosso organismo. O selênio, ele participa de todo o sistema imunológico, a absorção do iodo, para prevenir problemas na tireoide, tá? Ele participa da proteção da célula dos danos causados pelos radicais livres. Então, ele protege a célula do envelhecimento. E hoje ele está associado à prevenção de tumores e cânceres.
tá? Ele é bem fácil de encontrar aqui no Brasil, principalmente na castanha do Pará, tá? Então a gente tem bem o acesso fácil, né? É recomendado que consuma-se 4 a 5 unidades de castanha, de oleaginosas, né? Castanha, nozes, amêndoas por dia, que já tem essa quantidade de selênio, de cromo, tá? Os grãos, as oleaginosas são bem ricas em micronutrientes, tá? O zinco, ele é bem importante também para o diabético, principalmente, que participa de todo o sistema imunológico. A gente sabe que o diabético é uma doença autoimune, né? Então, é preciso a gente cuidar do nosso imunológico para a gente não favorecer novas doenças autoimunes aí. Tá? Então, ele participa da divisão celular, estrutura da pele e cicatrização também. Tá? Então, assim, a gente vê que a riqueza a necessidade do nosso organismo, ela é bem grande, né? A gente tem muita necessidade de energia, a gente usa energia para tudo, e a nossa fonte de energia é a alimentação. Né? Infelizmente, a gente não se alimenta do sol. A gente se alimenta de comida mesmo, e comer é muito bom, né, gente? Então, a gente tem que saber fazer escolhas mais saudáveis, né, de forma inteligente, para que a gente favoreça a nossa saúde aí, consiga atingir a meta de uma glicemia adequada, tá? É muito importante o equilíbrio da alimentação, tudo muito variado em quantidade adequada, tá? A gente sabe onde a gente erra, né? A gente sabe qual é o nosso pecado mortal, tipo chocolate, por exemplo, mulherada, né? Mas a gente sabe onde está errando. Então, vamos tentar melhorar, vamos estipular uma meta, né? Vamos combinem com vocês mesmos, assim, essa semana eu vou comer menos pão, vou diminuir de 3 pães, vou passar para 2, para 1,5, e assim vamos tentando adequar nossa alimentação o mais saudável possível, tá, pessoal? Que é muito importante. Lembrando, não é porque a gente é diabético, sim, porque a gente quer ter mais saúde que qualquer pessoa não diabética, para mostrar para eles, eu sou diabético, mas eu sou saudável, certo? Então, vamos tentar aí chegar numa adequação alimentar bem interessante aí, que a gente se sinta bem com a gente mesmo, tá? Que é o ideal, certo? E a alimentação adequada, não exagerada, nem em falta, nem em restrição, que é o nosso tema de hoje, ela pode prevenir crises de hipoglicemia, certo? Então, quando você está com uma hipoglicemia, o que fazer, né? Muita gente se desespera, não sabe o que comer, pega um chocolate, pega alguma coisa que tem mais próximo, mas nem todo alimento deve ser consumido nessa situação, tá? A hipoglicemia, ela tem vários graus, né? A gente sabe disso, tem pessoas que já não têm sintomas, tem pessoas que têm sintomas quando a glicemia ainda está em 100, em 90, né? Tem gente que só sente quando está em 40, 30, então varia muito de pessoa para pessoa, de situação para situação, de medicamento que utiliza, enfim. Na hipoglicemia, o que te aconselha? Que a pessoa tenha sempre preferência por carboidratos simples, tá? 15 gramas de carboidrato é suficiente para sair de uma crise de hipoglicemia, tá? Dentro de 15 minutos ele já absorve e já dá uma melhora na glicemia. Tá? O que são essas 15 gramas de carboidrato? Tá? Ela tem um sachêzinho daquele de açúcar de mesa, aqueles que a gente encontra em padaria, em bar, aqueles sachêzinhos de açúcar mesmo, cada um sachê daquele tem 5 gramas de carboidrato. Então, teria que consumir 3 daquele para
para melhorar. Só que tem gente que absorve mais rápido, né? Então, tem gente que melhora com 10 gramas de carboidrato, tá? Então, não tem nada por perto, passa numa padaria, num bar, pede um sachêzinho de açúcar e bota na boca, tá? Hoje a gente tem o Glinstan, que são sachês de glicose com dosadamente 15 gramas de carboidrato, então um sachê já tira da glicemia. As balas duras, aquelas de fruta, né, de preferência não as que tenham iogurte, muita gordura, aquelas mais durinhas mesmo, de hortelã, tá? Elas são bem recomendadas também porque elas absorvem mais rápido, são absorvidas mais rápido. O mel é ótimo, tá? Para tirar o paciente, o diabético de crise. Os refrigerantes, os sucos, tá? Não diets, tá? Os normais, porque você precisa de açúcar e os zeros, os diets, geralmente tem menos carboidratos. Então, peguem o suco, façam suco de fruta, suco de laranja, tá? Que é bem boa a absorção. Quando a pessoa está inconsciente, né, ou está mole, que não consegue comer, mastigar, ou engolir com facilidade, a gente recomenda que se coloque o mel, ou o Glinstan, ou alguma fonte de glicose no entorno da bochecha. Então, coloca com o dedo mesmo, a pessoa, o cuidador do diabético, tem que estar sempre educado nesse sentido de identificar a hipoglicemia, né, do diabético. Quem que estiver ao redor, o diabético que tiver facilidade para entrar em crise de hipoglicemia deve sempre comunicar as pessoas que estão ao redor, tá? As pessoas que ficam próximas, para estarem preparados para te salvar de uma crise de hipoglicemia, tá? Que é bem importante. Às vezes a gente perde a consciência, fica mal mesmo. Então, e a hipoglicemia, o que é? A falta de carboidrato. O cérebro diz, não tenho combustível, parei. Ele para de funcionar. Você pode entrar em coma rapidamente, então a hipoglicemia é bem perigosa, né? É o terror do diabético, né? E os sintomas são muito ruins, muito desconfortáveis, depois você fica se sentindo muito mal, né? Enfraquecido, cansado, com muito frio, suando, enfim, com dor de cabeça, tem vários sintomas. Então, assim, as pessoas ao redor têm que estar preparadas para te ajudarem nesse momento, né? E a pessoa, quando está inconsciente, deve colocar o dedo mesmo dentro da boca do diabético com o açúcar, do ladinho ali entre a bochecha e os dentes, e massagear. Porque ali tem células que facilitam a absorção. Então, o carboidrato entra mais rapidamente na corrente sanguínea e a pessoa sai mais rápido da inconsciência, tá? O que se deve evitar? Ali no slide está o vermelhinho para o chocolate e o verdinho para as balinhas. Por quê? A bala, ele tem o carboidrato simples, né, e entra mais rápido na corrente sanguínea. O carboidrato, a fonte do chocolate, ele é rico em gordura. Então, a gordura desfavorece a absorção do carboidrato. Então, ele vai entrar mais lentamente na corrente sanguínea, tá? Vai dificultar o retorno a melhora do paciente, do diabético, certo? Então, evitar alimentos ricos em gordura e fibra. Por exemplo, barrinha de cereal não é recomendado para quem quer sair de uma hipoglicemia. Tá? Porque ela é rica em fibra. A fibra, como eu falei antes, ela faz com que o carboidrato entre mais lentamente na corrente sanguínea. Então, evitar alimentos ricos em fibras e em gorduras. A gordura tem o mesmo processo. Ela faz com que o carboidrato entre mais devagarzinho na corrente sanguínea, demore mais para agir.
Tá? Então, o chocolate, achocolatado, que tem o leite, a gordura do leite, né? Sorvete, leite condensado, sobremesas, bolos, balas moles, tipo de iogurte, deve ser evitado, certo? Então, a gente, muitas vezes a restrição alimentar, ela leva a gente a ter... A mudança de rotina para o diabético é bem complicada, porque geralmente a gente tem crises de hipo na mudança, quando a gente muda alguma coisa na nossa rotina. Mesmo que seja para o bem, né? Ou um controle da alimentação melhor, ou uma atividade física que não estava acostumado a fazer e passou a fazer, daí começa a dar hipoglicemia, tem que cuidar bastante fazer a monitoração para acompanhar e evitar a hipoglicemia. Então, assim, a alimentação adequada é bem importante, a restrição alimentar para o diabético não deve ser feita, tá? A não ser em casos específicos, onde o diabético tem alguma outra doença vinculada, associado, ou que tem alguma outra necessidade específica, tá? Não deve ter restrição nenhuma alimentar. O diabético pode e deve comer proteína, carboidrato e lipídio, tá? Como qualquer pessoa. O importante do diabético é a alimentação saudável, adequada, equilibrada, assim como todas as rotinas de todas as pessoas, tendo em meta sempre o bem-estar, o controle da glicemia, a felicidade, tá? Então, aqui tem um momento do humor, que tem um amigo ali perguntando para o Garfield, como vai sua dieta, Garfield? Ele pergunta se já perdeu alguma coisa. O Garfield diz, sim, o meu senso de humor, porque as pessoas restringem tanto a alimentação, e os alimentos são, né, tem a regulação hormonal, tem o sistema imunológico, participa de muita coisa no nosso organismo, e a restrição alimentar, sim, gera mau humor, gera todo um descontrole do organismo que não é benéfico. Você pode emagrecer, né, pode perder ali os quilinhos na balança, mas saiba que pode ser de músculo e não de gordura. E saiba que se for de gordura e se for uma dieta muito restrita, você pode engordar em dobro quando você parar de fazer essa dieta. Porque geralmente as dietas restritas a gente não aguenta por muito tempo, né? A gente aguenta fazer lá por, vamos ver, uma semana, né? E daí depois quando a gente volta, o nosso organismo está precisando muito de energia, então ele vai tentar compensar e você vai engordar tudo de novo, tá? Além do mau humor e de ninguém te suportar do lado, né? Então, vamos tentar aí evitar essa restrição alimentar. Uma alimentação equilibrada é o que há, tá bom? E você se acha o leão ou o gatinho? Então, é uma imagem para a gente refletir, tá? Se você está vendo os diabetes como o leão, como temido, né? Ou se você é o forte, você é o leão, você pode mais que o diabetes, tá? Como que você enxerga o seu diabetes? Você acha ele maior que você ou menor? Tá? Vamos tentar pegar o controle aí da situação, vamos tentar traçar as metas de uma glicemia melhor, né? De uma qualidade de vida melhor. E daí tentar chegar né, atingir essas metas e se tornar melhor, mais forte, maior do que o diabetes, tá? Então, é isso. Espero que tenham aprendido um pouquinho, né, com a palestra de hoje. Só lembrando, pessoal, ali que eu comentei rapidamente que para quem não gosta de água, né, que às vezes não criou o hábito desde criança tomar água, é importante que se crie esse hábito. De que forma? Tendo sempre em mãos uma garrafinha, um copinho de água, por todos os cantos da casa, se necessário. Quando você bater o olho no copo, na garrafinha, toma um golinho.
tá? Se você não tem esse hábito, se você começar de golinho em golinho, você cria o hábito. Acabei de tomar, obrigada. Ela também me ofereceu água, que eu acabei de tomar um copão. Então, assim, é possível a gente criar esse hábito, tá? Assim como é possível criar o hábito de uma alimentação saudável, de um exercício físico, rotineiro, tá? É muito importante. Tá? Um pouquinho, vai aumentando aos poucos a quantidade de água que você ingere, que daí você não vai se sentir enjoado, não vai e vai deixar de não gostar desse ingrediente tão importante na nossa vida, tá? Então, nem vai sentir, nem vai doer, prometo. Muito obrigada a todos pela presença, viu? Por tirar esse tempinho em plena quarta-feira à noite para estar com a gente. Dia de namorar, né? Dia de jogo, meu Deus do céu. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Um beijo bem doce, bem gostoso, bem saudável. Que a gente consiga, dia após dia, atingir a nossa meta e sermos mais saudáveis, tá? O diabetes não é empecilho para nada, viu, gente? A gente só precisa ter maior controle da nossa vida e da nossa saúde, tá? Então, monitorar, usar os medicamentos corretos, alimentação saudável, que é o recomendado para todo mundo, né? E no médico sempre, né? Tá sempre cuidando. A gente se cuida muito mais do que qualquer pessoa, é a nossa chance de se cuidar mais, tá? Então, um beijo bem carinhoso para todos vocês e aguardo vocês no próximo webinário, tá? E espero que tenham realmente gostado, que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês e que tenha aprendido um pouquinho mais sobre alimentação, sobre diabetes, tá? Um beijo a todos, muito boa noite, boa semana, tudo de bom, cuidem-se. Um beijão, até a próxima. A Bianca vai dar um tchau para vocês, tá? Tchau, tchau. Pessoal, pela presença de vocês, foi um prazer imenso estar apresentando esse webinário e foi muito boa a apresentação da Fernanda, show de bola. Ela está com hipo agora, nesse exato momento. Mas, pessoal, então, aguardamos vocês no próximo webinário. Vai ser no próximo dia 10, às 20 horas, horário de Brasília. E contamos com a presença de vocês. Um grande abraço e uma boa noite para vocês. Uma ótima semana. Tchau, tchau.